Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live Vida de Líder. E a gente vai ter hoje um super convidado, né, que é o Alessandro Reis. Eu já vou convidar ele aqui para entrar com a gente e a gente já começa a conversar. Minutinho. O Alessandro já vai entrar conosco e até que ele entre aqui, eu já quero ir contando. Oi, Alessandro! Oi, Marta, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo! Muito obrigado. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tô sim. Tô te vendo Legal. bem, te ouvindo bem. Bom, a gente já tá com um monte de gente aqui. Que bom, pessoal. Bem-vindos aí. Nós estamos com esse super líder, né? Hoje eu falei, inclusive, com uma liderada sua. Ah, E é? ela me falou assim: Nossa, o Alessandro nasceu para isso. Então, bom, Alessandro, eu quero super te agradecer. Eu conheço o Alessandro há alguns anos e sei do ser humano que ele é, né, em primeiro lugar. E vejo, né, Alessandro, o quanto você vem conduzindo a sua liderança, o quanto as coisas vêm acontecendo, quando você vem buscando. Então, para mim é uma honra ter você aqui nessas nossas lives, que a gente está criando junto com esses profissionais incríveis que vão passar por aqui, né? Até junho. E o mais incrível é que eu tenho alguns colegas, né, profissionais que têm entrado em contato comigo e falam: Marta, eu quero participar também, quero contribuir também. E isso é muito legal, né? Que legal. Então, uma super honra estar aqui com você. E eu já agradeço quem está entrando aí, né? Já tem bastante gente conosco. Quero apresentar você, Alessandro, né? O Alessandro é natural de Uberlândia, Minas Gerais. Ele é meu conterrâneo. Ele é economista, especializado em logística e mercado de capitais. Tem mais de 25 anos de atuação no agronegócio e na cadeia de abastecimento de insumos, produtos e ingredientes. Quero dar uma dica, porque eu sei que aqui, né, eu já vi passando alguns nomes aí, tem bastante gente do agronegócio, clientes inclusive meus, Alessandro. Então, pessoal, o Alessandro vai sortear para nós uma sessão de mentoria com ele, né? E aí, ele vai sortear para aquelas pessoas que compartilharem com 10 outros amigos. Então, você precisa compartilhar essa live. Manda aí no direct para 10 pessoas, no mínimo. Eu tenho certeza que a gente vai contribuir muito aqui nessa uma hora. E eu estou vendo bastante gente do agronegócio. Manda para cliente seu, né? Para a gente contribuir com essas pessoas também. E aí, quem mandar, compartilha comigo o print da tela, que compartilhou com mais 10 pessoas, e a gente vai sortear. Eu estava olhando agora há pouco que a pessoa que ganhou a sessão com a Agnes ontem já estava fazendo hoje, a Agnes já atendeu ele hoje, né? E ele mandou um super agradecimento aqui pela oportunidade. Então, imagina ter acesso a um executivo como você, né? Ela com certeza vai ser incrível. Então, gente, compartilha aí, tá? E falando um pouco mais, né? O Alessandro, então, hoje é diretor de operações da CJ Selecta. É uma empresa sul-coreana com especialização em biotecnologia, alimentos e ingredientes. E a CJ Selecta é hoje a maior empresa de concentrado proteico do soja do mundo e uma das maiores e mais relevantes empresas de proteínas especiais, alimentos e produtos à base de soja, com foco em inovação e sustentabilidade. Alessandro, como é que é ser executivo numa empresa desse tamanho, com essa envergadura, nesse momento? Queria que você contasse um pouco para nós, assim, até para as pessoas que estão nos seguindo aqui, assistindo a gente, te conhecer um pouco mais, né? E entender como é que está a sua rotina num negócio tão grande, né? E que internacional, né? Imagina. Queria te ouvir, então. Tá bom. Tá bom. Primeiro te agradecer, Marta. Eu estava aqui me preparando para a nossa live
que para mim, para você é algo normal, eu tenho assistido, parece que é tão natural, e para nós que estamos aqui de frente, o celular é algo inusitado, né? A gente está muito acostumado com olho no olho, né? Sim. Mas muitos abraços para você, muitos votos de uma boa live, de um bom evento. Obrigado a você pelo convite, tá? Antes de falar de tudo que você falou de mim, né? Eu acho que é importante a gente nada mais é do que um instrumento, né? Eu estou aqui hoje por um caminho que eu escolhi, mas com o resultado de muita gente boa que passou na minha vida e que me trouxe aqui. Eu tive o privilégio, e ainda tenho o privilégio, de ter também ótimos líderes, de ter tido ótimos líderes, que não necessariamente eram pessoas a qual eu era subordinada, mas eu tive a capacidade e a honra de escutar bons conselhos, boas dicas e me apropriar delas, né? Então acho que ser líder, acho que às vezes é um peso tão grande, você fala assim, não, eu sou líder, né? Mas eu acho que todo mundo pode ser e é um pouco líder, né? O que eu tento exercitar e tento de alguma forma é retribuir um pouco daquilo que eu recebi e que eu sou muito grato, tá? Acho que quando você tira um pouco do peso dessa palavra, ser líder, talvez você faça isso com mais tranquilidade, mais relaxado, né? A gente não pode esquecer que o propósito da liderança, né, é fazer o time seguir junto, né? Trabalhar junto, né? A gente não pode esquecer que o propósito das empresas ele é lucro, é resultado. Todo mundo tem meta, né? A gente levanta de manhã com algum propósito também comercial, financeiro, quer dizer, seja qual for a entidade ou a instituição que você trabalhar. No meu caso, é o agronegócio, é algo que a gente tem que ter muito orgulho no Brasil de trabalhar, de pertencer. Eu acho que é algo do qual a gente tem que ter orgulho e que o Brasil é reconhecido como excelência. É um setor que, apesar das crises, ele consegue sempre se sobressair, se reinventar. E se a gente imaginar que há 50 anos atrás a gente era quase que irrelevante, hoje nós somos referência. Então, quer dizer, o tempo, o conhecimento, a capacitação, o treinamento, ele transforma. Eu acho que o agronegócio, ele é um pouco disso, né? A sua pergunta, ela fala como é ser líder nesses tempos de hoje. Eu acho que a gente está vivendo essa história, viu, Marta? A gente não está. Eu acho que qualquer pessoa hoje que se atrever a dar uma receita pronta do que vai acontecer pela frente, ela está apostando em algo de maneira deliberada. Ela vai só achar. Eu acho que é momento de muita escuta. A gente tem que ouvir bastante, se atentar ao que está acontecendo do nosso lado, à nossa frente, se resignar um pouco, tá? Porque acho que também não é momento de apontar o dedo, não. A gente também é trabalhador, pai de família, a gente também é humano, a gente tem as nossas mazelas. Eu acho que é o momento, assim, de ser líder, de estar próximo e escutar muito. Acho que esse talvez seja a coisa mais certa a dizer. E eu fiquei muito temeroso de você perguntar para mim assim, né? O que fazer, né? Não é como estar, né? O que fazer? Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. A gente tá trabalhando nesse caminho ainda. Mas que as coisas estão por mudar, eu não tenho a menor dúvida. A gente está vivendo a história que será contada daqui a muitos anos e a gente pode tirar disso uma grande lição e uma mudança de vida ou simplesmente ser só mais um capítulo do qual a gente vai ler e não participar. Eu acho que talvez seja isso que eu colocaria aqui no começo. E acima de tudo, assim, se colocar, a gente tem ouvido falar muito da empatia, né? De colocar no olhar do outro, né? Pensar com a cabeça do outro, né? Se imaginar. E eu acho que, para mim, o que é mais importante, a gente está falando de algo tão propositivo, de liderança, de uma empresa tão bem sucedida como a CJ Selecta, mas a gente não pode esquecer que do outro lado dessa tela pode ter muita gente que está vivendo a mazela do desemprego, da empresa em dificuldade, do empresário que precisa de crédito, do microempresário que tem que demitir às vezes 2 ou 3 funcionários, que é quase 100%. Então, a gente tem que refletir sem esquecer desse olhar para o outro, né? Então, a gente está aqui eu estou aqui só como instrumento, sou um profissional CLT de uma grande empresa, tenho muito orgulho do que eu faço, das pessoas que eu trabalho, da família que eu vim, e sou mais um brasileiro aí que tem o privilégio de fazer o que gosta. Que show, né, Alessandro? Você
É muito especial mesmo, e a gente sabe que eu conhecendo o Alessandro, né, gente, é isso mesmo, né? Esse grande líder. E eu acho que quando a gente está nessa posição, com esse olhar, né, Alessandro, a gente consegue contribuir muito mais. E por tudo que você está vivendo, né, no seu setor, que você está conversando com outras pessoas, eu sei que você ouve muito, que você interage muito, né, com outros segmentos, né? O que você acredita, né, Alessandro, que vai ser esse novo normal, né? Qual que é o modelo, o ambiente que as pessoas vão precisar ter para se adaptar, para se destacar? Você que está, né, o tempo inteiro conectado, né, em uma empresa global, como é que você percebe esse novo normal? Que eu acho que é uma grande ansiedade nossa, né? Não é nem dar respostas, como você mesmo está dizendo, mas é a partir do teu ponto de vista, né? O que você está percebendo que vai ser esse novo normal? O que a gente vai precisar para se adaptar e se destacar? Marta, essa é uma daquelas respostas que eu brinquei com você, que eu falei assim, eu não sei, né? Mas eu vou me atrever aqui a dizer o que, que eu acho que vai ser o novo normal. Eu me pergunto primeiro, quando vai ser o novo normal? O novo normal é quando a curva achatar, é quando o distanciamento social for diminuído ou quando a vacina surgir. Então eu fico primeiro me perguntando o que, que vai ser esse novo normal. Eu acho que não tem no calendário esse dia do novo normal. O que eu acho é que a gente está atravessando essa ponte. Tem uma amiga que fala muito disso, né? Que a gente tem que fazer a Uhum, travessia, né? A gente tem que atravessar essa ponte. Esse novo normal, é, eu pergunto isso no sentido de provocar, né? Que você falou muito de uhum, ser líder, né? E eu uso muito da provocação para tentar tirar algo das pessoas, né? Para a pessoa acreditar que pode fazer alguma coisa diferente. Eu acho que o novo normal, enquanto sociedade, não aceitar menos do que o nosso direito. Quando eu digo do direito, eu falo enquanto cidadão, exigir enquanto cidadão que você tenha um serviço melhor, que a gente esteja mais preparado para as calamidades, para as pandemias. Eu acho que as grandes mudanças, Marta, se você for ler na história, elas advêm sempre de um período de revolução, de guerra, de transformação social ou de doenças pandêmicas. As sociedades se reinventam a partir de grandes crises, né? Ela uhum. não necessariamente é planejado, mas as sociedades sempre se transformaram. Se você pegar a própria Coreia do Sul, pós-guerra da Coreia, pós-segunda guerra, ela criou um sistema onde ela priorizou o povo e priorizou a educação. Então, o conhecimento foi o mote para o crescimento de um país. Uhum, A Europa, após a Segunda Guerra, ela se reinventou enquanto continente. Muitos países se reinventaram a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que a gente tem uhum. um novo normal do qual a gente vai tirar lições com o sofrimento. E aí eu estou falando do sofrimento, é o meu individual enquanto pai de família, é você no teu negócio. Eu sei que o teu Uhum. negócio, em grande parte, ele era de aglomerar pessoas em salas e centros de Sim, sim. convenção e pôs esse monte de gente para fazer dinâmicas, dar palestras. Quer dizer, como você vai pensar o seu normal a partir de agora? Como vai ser o meu normal? Sim. Eu fiz algumas anotações que eu fiquei pensando, eu sabia que você ia me fazer essa pergunta, e eu fiquei pensando muito, né? O que, que vai ser o novo normal? Eu fiquei pensando muito que a gente hoje coloca critério de valor ou de qualidade em produto pela beleza, pelo sabor. E eu vou começar daqui a pouco ir num restaurante, eu vou dar a opinião do restaurante, falar extremamente higiênico, extremamente preocupado com a limpeza. Eu vou começar a ver agora valor, estrelinha, em coisas que antigamente eram despercebidas. Eu vou começar a olhar, por exemplo, um cinema que a distância entre uma cadeira e outra é mais longa, só que eu também tenho que pensar se o empresário está ganhando dinheiro. Então você Uhum. começa a fazer um monte de reflexão, né? Eu tenho duas filhas, uma pré-adolescente e uma adolescente, e que eu vejo que uma está extremamente preocupada de ter contato, de se contaminar, e a outra está ansiosa para ir para a rua brincar e andar de bicicleta. E aí a gente começa a se perguntar, né? Eu tenho que deixar quem quer sair sair, eu tenho que deixar a que quer sair ficar para fazer companhia para outra. Então, a resposta do normal, eu acho que ela é você experimentar que o que é ruim pode te transformar. É ter Uau. a experiência de atravessar essa ponte achando que você vai tirar alguma lição.
né? Uhum. Diz que com a dor, no mínimo, você tem aprendizado. A outra coisa que eu falei aqui, eu falei muito enquanto pessoa, né? Eu acho que enquanto consumidor, eu acho que a gente está vivendo algumas experiências bem legais. Eu acho que nós vamos ter uma revolução no varejo e no consumo muito grande. Eu acho que as compras online, os negócios por e-commerce, eu acho que as relações de trabalho à distância, que era algo que a gente dava tanto valor em ter um escritório padrão, com aquela Uhum. quantidade de pessoas, em mesas, em baias, em áreas específicas, isso talvez seja uma oportunidade daquilo que era projeto virar algo concreto. A gente sempre pensou em flexibilizar um dia da semana, day off, né? Uhum. Algumas empresas do agronegócio, sobretudo a de químicos, algumas do mercado de semente, algumas da área de fertilizante, já é comum Uhum. trabalhar em home office. Só que outras que não trabalham em home office, elas têm como desafio colocar os processos mais padronizados, ter plataformas de gestão mais estruturadas para poder fazer a gestão à distância, porque você trabalhar com distanciamento não significa fazer gestão do esquecimento, quer dizer, você abandona a Uhum. pessoa em algum lugar É. e simplesmente a palavra trabalha em home office. Não, ela trabalha esquecida, né? É, Então, eu abandonado. falo, então hoje talvez eu não sou um especialista de RH, né? Imagino Uhum. que a nossa turma do RH esteja assistindo aqui, mas eu acho que o desafio é consertar a bicicleta andando, porque talvez a gente vai ter um novo modelo que ele seja híbrido entre o que era, que a gente achava normal, com esse Uhum. novo que está surgindo, porque, por exemplo, na empresa que eu trabalho, na CJ, nós estamos com algo em torno assim, de 30 a 40% do efetivo de escritório trabalhando e outros 60% em casa. E o Uhum. nosso pessoal da indústria trabalhando 24 horas por dia. É possível a gente flexibilizar, talvez, em trabalhos administrativos, equipes de vendas, em rotinas de trabalho que você não necessariamente tem que estar num local onde tem maquinário. Eu acho que isso é Uhum. possível ser normal. Mas, por exemplo, na indústria, como você tem um setor de manufatura, de transformação, já é algo mais complexo. O que é o certo e o errado? Eu acho que você tem que ter um olhar mais atento para a segurança e controle do ambiente, para que ele seja salubre, que ele não seja insalubre, que ele seja seguro, que agora ele tem uma asepsia totalmente diferente, voltada para a segurança, né? Quem imaginava isso, né? Higiene hoje Sim. é um índice de Voltada para segurança. o índice de segurança. É um índice de segurança. Uhum. Mas esse novo normal, eu acho que a gente não pode colocar uma receita de bolo pronta, porque talvez você vai ser injusto com algum setor. Eu acho que áreas de criação, áreas de serviço de vendas, Uhum. muitas áreas a gente está experimentando. Se você falar assim, a gente sofreu para poder colocar o home office trabalhando, sofremos um monte. A internet dos funcionários não estava preparada. Às vezes a pessoa no cantinho da casa não tinha um lugar adequado e correto para ela trabalhar de maneira ergonômica, com a luz legal e tal. Eu estava conversando com uma arquiteta que ela falou que hoje, o que está na moda hoje é focar em áreas de convivência e ter um escritório. Então ela acha que os próximos projetos de casa já vão ter sempre um cantinho que vai ter dupla função, já pensando numa área adequada, num escritório isolado, para você ter Com concentração. certeza. Então, esse novo Uhum. normal é o que a gente está discutindo aqui. E não tem, eu acho que não tem o certo e o errado. O que eu vejo que, Uhum. enquanto sociedade, a gente caminha para um modelo que a gente já vinha, de compartilhamento, de menos material, um pouco mais minimalista, ser mais simples. A gente acaba pensando muito em coisas complexas e hoje a gente está vivendo de maneira simples. Eu vejo os fins de semana têm sido longos, às vezes, com as famílias, e hoje as pessoas conversam, né? Elas têm que Uhum. brincar. Eu vejo hoje todo mundo falando que está assistindo mais filme, que está lendo livro. Quer dizer, talvez esse novo normal seja voltar a ser um pouco mais simples. Voltar a ser mais essencial, né? Voltar Exatamente. ao essencialismo. Você tá falando aí, né, Alessandro, de todos esses pontos, né? E eu estava conversando até com meu esposo, né? Nos últimos 60 dias, e tem um parênteses interessante aqui, né? O pessoal que me assiste já sabe, né? Eu sou casada há 12 anos e isso é a primeira vez que eu fico com meu marido 60 dias. E ele é bom? Ele é legal? Ele é legal. Esse é um novo normal para mim.
né? Então, quando você está falando aí, e aí, pessoal, quero provocar vocês a fazerem perguntas para o Alessandro, porque ele navega muito além de ser o CEO da Selecta, viu? Ele navega muito além, né? A experiência de vida do Alessandro é incrível. Então, manda pergunta para nós aí, para a gente poder ajudar vocês também. Mas o que eu ia te dizer é que, assim, quando você traz, né, essa reflexão do novo normal, eu fico pensando o quanto a gente vai ter que se acessar mais. Porque o quanto eu vou ter que me conhecer melhor para eu me inserir nesse novo normal. E não é nem inserir, porque eu também estava questionando essa coisa do padrão, né? A gente vinha, a gente está falando da revolução 4.0, né, da indústria, mas a gente ainda está, se a gente pensar nessa não vou dar conta de falar. Pluralidade. Obrigada. Se a gente for pensar nisso no Brasil, né, o quanto a gente tem organizações que são muito mais, ainda muito tradicionais, o quanto a gente já tem passos, organizações que estão muito mais prontas para esse movimento, a gente enlouquece, né, pensando nisso. E aí a grande questão é que eu acho que a gente vai entrar numa era de complexidade em que a consciência, o nível de consciência de cada um e de autonomia vai ser muito importante, né? Porque quando você fala, por exemplo, de rituais, eu estava conversando com alguns clientes e eles estavam falando assim, Marta, se eu não levantar, tomar banho e pôr minha camisa, eu não consigo trabalhar. Né? Tamanho era o padrão de ritual que aquela pessoa estava vivenciando, né? Mas tem que fazer Então, bem, tem que fazer bem para a cabeça também, Marta. Senão você vai trabalhar de pijama e vai ficar depressivo. isso aí. Então, às vezes, você vai ter que se perceber o seguinte: peraí, eu vou ter que, de repente, criar um ritual lá dentro da minha casa. Eu estava rindo muito porque eu fui gravar os vídeos de divulgação, né? Um quero-quero cantou, o cachorro do vizinho latiu, aí meu marido bateu uma porta. Então, esse é o normal. Eu tô na minha casa, né? Eu tô no meu ambiente e aí reduzo a culpa, senão você não consegue também ficar saudável, né? A Poliana Araújo Martins está perguntando aqui para nós, Alessandro, para você, né? Como o RH pode te ajudar mais nesse novo normal? Como é que você percebe o papel do RH, você como executivo? Bom, primeiro, Excelente, Poliana. Poliana, né? Isso. Você falou Poliana Martins ou do Grupo Martins? Não, Poliana Martins é o sobrenome Tá? dela. Ah, tá. Uhum. Então, Poliana, até uma pergunta peculiar, né? Eu sou um cara da área de operações e comercial, mas sou apaixonado por recursos humanos, né? Uhum. E minhas colegas lá da empresa também são muito apaixonadas por gente, né? Então eu acho que a primeira coisa que o RH tem que ajudar o gestor, seja o gestor de qual nível for, de um coordenador a um diretor, ter a capacidade de enxergar o outro ou de se enxergar, né? Porque às vezes a gente acha que porque é gestor ele é perfeito. Então acho que a primeira é se enxergar e conseguir enxergar as pessoas, né? O Papa João Paulo II falava, né? Do que vale ter todas as máquinas do mundo se você não tiver pelo menos a alma de um operário, né? Então o RH tem que pôr um pouco de alma, né? Ele tem que ser propositivo. E Nossa. RH que não esteja envolvido na estratégia do negócio, para dar sentido à meta, você precisa de gente, né? Esse insumo valioso e que a gente às vezes negligencia. A gente tem que aprender a não desistir de gente. A gente desiste muito fácil. Então, Poliana, faça com que seus gestores, ou que a área de RH, não desista dos gestores e não deixe os gestores desistir das pessoas. Nossa, muito legal. Obrigada, Poliana. A Marli, eu acho que é Ismonte, Alessandro, está perguntando aqui, está pedindo para você falar um pouco de como a sua experiência na Cargill te ajudou a chegar a ser CEO hoje. Então, eu acho que a Marli, né? Eu É, vi um monte de recadinho chegando Marli. aqui. Eu confesso que a gente que tá assistindo a gente aqui, abraço para todo mundo, para a família, para os amigos da empresa. Uhum. Marli, o que eu acho é o seguinte: eu tive a grata satisfação de começar minha carreira em agronegócio na Cargill.
Eu acho que talvez seja a empresa que tenha o maior cuidado e o maior planejamento com os iniciantes, né, os novatos, que eu já vi trabalhar. O programa de trainee, o programa de iniciação profissional, ele é tutoriado por alguém com muita experiência. Então, foi uma experiência muito grande. E como eu disse que eu sou só um instrumento, talvez o maior líder de pessoas que eu conheci na minha vida, que é meu amigo pessoal hoje, estava na Cargill. Ainda está lá, é meu amigo pessoal, e é um cara que, tecnicamente, conheço muitas pessoas melhor do que ele, mas o olhar que ele tinha para as pessoas e saber dar o mesmo remédio, mas com a dose certa para cada um, veio de lá. Mas a experiência da Cargill, talvez que eu possa colocar como singular, é a capacidade que a Cargill tem de fazer o mundo ser pequeno e você está inserido nele. E as oportunidades que ela te dá de aprendizado, conhecimento, treinamento. Então, eu criei um sobrenome talvez mais relevante, graças a essa primeira fase. Foi uma fase de 12 anos, com vários momentos, vários estágios. Trabalho duro, plantei muito, teve que esperar chuva boa, adubar, até colher. Mas está tudo certo. Tenho muita gratidão, viu, Poliana? Tenho muita gratidão. E o fato de eu ser CEO hoje, é o que eu digo, né? Você planta para colher. Nenhuma fruta cai longe do pé, né? Então, eu tentei fazer boas escolhas, ouvir bons conselhos, me aproximar de gente que eu admiro, estudar muito, trabalhar muito. Eu não acredito em liderança, à distância, sem pôr o dedo no pulso. Eu acredito na liderança, aliás, eu acredito que liderar e desenvolver gente é pelo exemplo. Eu acredito nisso. Eu me inspirei em pessoas que tinham como característica única serem exemplos, né? E o exemplo de qualquer natureza, de conhecimento, de habilidade, de capacidade de falar bem, capacidade de juntar, de aglutinar a equipe em torno de um desafio. Líderes que não desistem nas piores dificuldades, eles não desistem, que são pessoas assim abnegadas. Então eu acho que eu poderia aqui falar horas da gratidão que eu tenho por tanta gente boa. E aí você me pergunta de uma instituição, Cargill, que eu acho que talvez seja uma das melhores empresas que eu conheço para quem está começando carreira. Então fica a dica para quem ainda não começou carreira, acho que é uma excepcional empresa. Só não é melhor do que a CJ. Select. Com certeza. Só não é melhor do que a CJ e só não é melhor do que trabalhar para o Alessandro, viu, gente? Aí eu não posso falar, né? A Aline está pedindo para te dizer que você é um super parceiro do RH, tá? Que você é um mega Obrigado. parceiro do RH. E Essa o frase, Luiz... essa frase é dela mesmo. Essa frase é dela mesmo. Ela colocou aqui. E o Luiz está dizendo o seguinte, Alessandro, eu acredito que no novo normal as empresas vão perceber que muitas atividades podem ser feitas em home office e que isso pode até ser mais barato para a empresa. Aí ele te pergunta o seguinte, como ficará o papel do líder nesse contexto, né? Nesse novo contexto? O que eu acho, Marta, que a precipitação gera angústia, porque você tem que tomar muito cuidado quando a gente lida com gente. Como é que é? Luiz, né? Luiz Luiz, Júnior. o que eu acho é o seguinte, você perguntou do papel do líder. Eu acho que o papel do líder nessas horas de transformação ou de mudança, você falou uma coisa que o empresário, que o executivo adora, ficou mais barato. A pergunta do ficou mais barato tem que saber assim, vai ficar tão bom quanto antes? Talvez o barato ele é relativizado, né? Tá, eu vi um trabalho, a gente estava tendo uma discussão, Marta, quanto custa um metro quadrado na Faria Lima para um analista administrativo, um assistente administrativo? Ele custa o mesmo tanto do diretor vice-presidente, do presidente, do CEO da empresa. Ele custa a mesma coisa. Isso quer dizer que é menos importante ter o analista do que ter o diretor? Então, eu acho que provavelmente vai ficar mais barato, né? Uma estrutura de uma empresa é muito caro, né? Só que do outro lado, antes de você tomar qualquer decisão precipitada, você tem que ter muito cuidado, porque o movimento que você fizer pode gerar estragos. Então, comunicar uma mudança, comunicar uma transformação, mudar a sede, qualquer notícia que você der de maneira precipitada, sem pensar, você pode causar um desconforto no ambiente, você pode causar dúvida. Então, eu acho que, primeiro, pensar bastante nas consequências. Esse movimento é um movimento que tem que ser planejado. E ele não tem que ser com o viés do custo, ele tem que ser com o viés do resultado e do clima, que são coisas que andam juntas. Eu acabei de dizer que eu aproveitei de uma oportunidade onde eu tive contato com muitas pessoas que me ajudaram muito, que me estenderam a mão. Como é que alguém
pode estar vendo esse vídeo agora e falar, pô, que legal essa história. Mas se o novo normal eu não tenho essa pessoa para esticar a mão, como é que vai ser isso? Então eu falei, trabalhar à distância não significa ser esquecido. Então o custo, eu não tenho dúvida, Luiz, que ele é muito mais barato. Eu só tenho dúvida se ele é tão eficiente, porque a gente precisa de sucessão, a gente precisa de outros líderes para vir atrás da gente, a gente precisa formar pessoas, as empresas querem continuar crescendo e investindo. Então, esse novo normal, eu falo para você que ele vai continuar existindo, ele vai ser um híbrido. Talvez um escritório para 100 pessoas passe a ter 80 posições, mas nunca ele vai ter 10 posições, 20. Eu acho que nós vamos fazer um híbrido de rotativo, day off, part-time, parte do tempo em home office, parte do tempo no escritório. Eu acho que nós vamos achar algo, eu vou falar muito do meu segmento, que eu me sinto mais confortável para falar. A gente vai ter um híbrido que vai balancear bem essas duas coisas. Eu acho que talvez você ganhe um pouco em qualidade de vida para quem fica muito tempo em trânsito, trabalhando em home office. Mas em termos de qualidade de conhecimento e desenvolvimento próximo dos seus gestores, você perca um pouco, porque não é tão simples ainda fazer essa conexão. Talvez empresas mais maduras, do agronegócio mesmo, que já trabalham em home office há mais tempo, o processo está mais estruturado, ajude bastante. Mas eu acredito muito que o custo não pode ser maior que o benefício. Não deve ser levado em consideração mais do que o benefício. Perfeito, Alessandro. O Daniel Mensa está te perguntando aqui se você acha que conceitos como o do Oceano Azul, né, vão ser mais referenciados agora pós-pandemia. Você acha que eles vão fazer mais sentido agora, no teu ponto de vista? Eu acho, como é que chama a pessoa? Daniel. O Daniel. Daniel, eu acho que tudo que é lúdico, ele serve para gente refletir. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu só não gosto quando você transforma algo lúdico ou uma referência lúdica em uma verdade absoluta, porque aí você está desprezando tudo que você fazia antes, né? Como se o antes era ruim e o novo agora é 100% bom. Eu acho que sim, eu acho que não só essa, acho que tem muitas outras coisas que a gente está rediscutindo. A Marta falou da Revolução 4.0. Eu questionava muito quanto tempo ia demorar, quanto tempo ia isso durar ou demorar, e hoje eu tenho certeza que é para já, né? Eu acho que a gente está numa fase, Marta, assim, eu brinco, que tem academia que tem gente tão bonita e tão bem preparada fisicamente que deveria ter um nicho de mercado de ter academia que te prepara para a academia dos sarados e bonitos. O que eu acho de verdade é que a gente já está na fase, do estudo e do aprendizado. A gente já está nesse barco navegando. Se você olha para o horizonte, se você só vê nesse horizonte o mar, você tem que ter certeza a direção que você está indo, né? Eu acho que navegar, o sentido da precisão, de navegar é preciso, é da direção, é que uma coordenada de uma latitude com uma longitude vai te levar para um destino. Se você não tiver clareza de onde você quer chegar, onde você precisa chegar, cara, você pode estar no melhor barco do mundo, cara, você vai estar à deriva. Uau, Alessandro, tá bombando de perguntas aqui, ó. O Fábio tá dizendo o seguinte: alguns clientes europeus, principalmente, né, pagam prêmio aos produtores por boas práticas de meio ambiente, por exemplo. Sim. No teu ponto de vista, né, isso poderá ocorrer no futuro próximo em relação à higiene? Como é que você está percebendo isso? Marta, ótima pergunta. Como é que é o nome do colega? Ele chama Fábio. Fábio, ótima pergunta. Eu trabalho numa empresa cujo o mercado são ingredientes especiais e proteínas especiais. Nosso maior mercado é a Europa. A gente vem há anos, a CJ Selecta, quem quiser visitar no site vai ver o nosso relatório anual de sustentabilidade. Muito das mudanças que nós fizemos dentro da empresa foi por demanda de mercados como o europeu, né? Por pagar alguma coisa a mais por isso, mas exigir. Então, a gente é uma empresa que produz, eu falo produtos, ingredientes especiais, mas é muito difícil atender essas exigências. Mas é por ser difícil que é o barato do negócio, né? Você recebe e o difícil passa a ser normal. Respondendo a sua pergunta, sim. As questões de salubridade, eu não digo só no produto, não, em serviço e condições de trabalho, porque quando você hoje pega uma certificação ou é auditado, as condições de trabalho, no nosso caso do agronegócio,
como o produtor manuseia a atividade rural, se tem trabalho escravo, se ele planta no bioma amazônico, se ele usa mão de obra infantil, se as áreas são todas regularizadas, como é feito o transporte, o manuseio, as boas práticas de trabalho. Tudo isso hoje é uma cadeia única, é uma cadeia produtiva que nasce lá no campo e termina em forma de salmão, de carne na mesa de um europeu, de um chinês, de alguém no mundo. Então, é uma cadeia complexa e longa. Eu acho que o item higiene, de uma maneira geral, como item de segurança, ele vai ser, sim, mandatório nas boas práticas que acontecem. Porque é difícil você olhar um pedaço de filé ou um pedaço de salmão e você analisar o que aconteceu para trás. Então, você vai ter selos e registros que garantam isso. Né? Eu acho que, por exemplo, as companhias aéreas estão vivendo esse dilema, porque você tem uma área hoje pressurizada, onde você tem 300, 400 pessoas. Como que eu vou garantir que tipo de operação eu vou fazer antes do meu passageiro embarcar que traga segurança e confiança? Isso é um dilema, porque você imagina quantas empresas no mundo dependem de aglomeração. Então, eu acho que vão aparecer empresas certificadoras que vão certificar boas práticas, padrão operacional, que garanta. Imagina uma pessoa que fica num hotel, que garantia eu tenho que a higiene entre o hóspede anterior e a minha chegada, que todas as precauções foram tomadas. Então, eu acho que o setor aéreo de turismo vai viver isso já. E no nosso caso da indústria, eu acho que as certificadoras vão olhar a cadeia produtiva e olhar o item higiene de maneira geral como item essencial. E, Alessandro, né, você está comentando, e eu acho que muitas das previsões que a gente fazia, de repente, para 2030, eu estava lendo um relatório outro dia, 2030, 2040, né, se antecipou para agora, e eu percebo que os negócios vão precisar adicionar um item, né, com muito planejamento e análise, que é velocidade, né? Inclusive velocidade para aquilo que já era para estar e não está, né? Eu falava outro dia, tem coisas que já eram para a gente estar cumprindo, né, em alguns negócios, e a gente prorrogou, e eu acho que o Covid fez trazer isso para agora, né? Eu acho que é bem o título da sua live, né? Liderando agora para criar esse futuro, para permanecer nesse futuro, né? Olha, Marta, isso não só é verdade, eu acho assim, eu vou voltar, às vezes eu não vou falar de setores, às vezes tem um colega aí do outro lado que é de um setor que não é o meu, mas eu acho que muitas necessidades que a gente colocava ela no espaço-tempo, depois eu olho isso, ela é pré-condição para você continuar existindo, tá? Eu acho que coexistir durante a crise é assim, fique seguro, mas bata a meta. É difícil isso, né? Você achar equilibrar esses pratos, né? Falar, olha, você está se cuidando, está tomando as medidas de segurança necessárias, está cumprindo todos os índices de segurança? Tô, mas e a meta? Eu acho que a gente não pode esquecer que as necessidades, elas continuam sendo gerais. Quando eu digo que tem gente perdendo o emprego, empresas quebrando, empresários se endividando e não tendo recurso, eu acho que essas mudanças, elas são imediatas. Eu falei que o perfil de nós, enquanto povo, precisa mudar. Eu falei que o perfil do consumidor precisa mudar. O ambiente de trabalho, eu acredito que ele vai ser híbrido. Então, eu já estou dizendo para vocês o seguinte, nada será como antes. Se eu, como cidadão, como consumidor, digo que precisa mudar, é óbvio que a empresa vai mudar. Eu estou dizendo isso como brasileiro e consumidor. Eu quero algo diferente. Eu vejo hoje, por exemplo, todo mundo pede delivery em casa. Aí eu já vejo a pessoa associar um delivery e outro e falar, não, eu acho que a moto é mais organizada, o cara, antes de entregar, borrifa uma solução de água com eu esqueci o nome daquele produtinho que a minha mãe punha lá, aqui boa, da vida lá, para poder desinfetar. Eu vejo que, por exemplo, os pequenos detalhes, eles passam a fazer muita diferença quando o teu olhar está ampliado. Aquilo que era despercebido, então eu vou ter que me preocupar com uma certificação que garanta a higiene do meu processo. Isso estava largado em algum lugar. Agora eu começo a olhar isso de maneira ampliada. Se eu vou para uma companhia aérea onde ela tem um selo A de higiene e de limpeza dos assentos, da cabine, será que vale mais ou vale menos? Ou vale a mesma coisa, mas a outra ninguém quer? Eu fico me perguntando
se esse novo normal. Então, a resposta, Marta, é para já. Uhum. É para ontem. Eu acho que, mesmo para as empresas que não estão sofrendo tanto, a gente tem que pensar como será a demanda amanhã. Aquele empresário que está passando por dificuldade está reinventando o negócio dele do nada. Do nada. É. Se ele não tem nada a perder, ele está se reinventando. Se eu tenho a ganhar, por que eu não vou me reinventar? Uhum. Oh, né? Hashtag fica a dica, né? É. E, Alessandro, um xará seu está perguntando aqui, né? O Alessandro Alvarenga está perguntando se você acha que a pandemia vai impactar os negócios e a lucratividade do agronegócio. O Alessandro Alvarenga, se for o que eu estou pensando, é o Alessandro Barbosa, que trabalha com a gente na CJ Selecta. É o nosso É. coordenador de qualidade. Ah, Eu acho que a pandemia, ela fez com que os mercados, aí é um pouco de economia global, né? Ela fez com que os mercados ficassem desaquecidos, né? Se as pessoas perdem emprego ou ficam com medo de perder o emprego, a primeira coisa que a pessoa faz é ela chega em casa e fala, olha, vamos apertar o cinto que eu não sei o que vai ser amanhã. Esse é o cara que ainda uhum, está trabalhando. O que está desempregado, esse eu não vou ter, eu estou preocupado hoje. Então, você imagina que, de maneira global, o sistema mundial parou, né? E quando uhum, você pensa em sistema global, as pessoas falam muito assim, Alessandro, mas ninguém vai deixar de comer. Eu falo, mas a natureza da comida muda, né? Há 30 anos atrás, o chinês comia arroz e muito pouca proteína animal. E toda a explosão da China nos últimos 30 anos foi com incremento de proteína animal. Ele passou a comer um pouco de carne. O Brasil, se uhum, você pegar o Brasil, década de 90 e anos 2000, a gente fala que foi o boom das commodities, mas o que a gente fez foi a inclusão de proteína animal na mesa do brasileiro. Né? Comer um filezinho de frango, né? Eu lembro do Fernando Henrique Cardoso do filé de frango. Quer dizer, o frango ficou muito barato porque o agronegócio foi lá e pôs tecnologia, conhecimento e fez o manejo ficar mais curto e mais barato. E o brasileiro teve uhum, acesso. O que está acontecendo hoje é o caminho inverso. As pessoas estão segurando isso. Ela vai no uhum, supermercado, o supermercado está aberto. Mas pergunta para o dono do supermercado se ele vende os mesmos 12 mil itens igual. Ele vende um grupo de itens essenciais de sim. maneira normal. Todo o resto da cadeia o cara considera como supérfluo, deixa para lá, segura isso. Então, Uhum, respondendo meu colega da CJ Select, o Alvarenga, o Alessandro Alvarenga, uhum, sim, vai ser impactado, sim, já está impactando. Se você imaginar que os Estados Unidos têm um terço da produção de milho voltado para etanol, se os Estados Unidos mudar em 20 a 30% o programa de etanol, significa toda a safra de milho do Brasil exportada. Então, sim, impacta muito, sim, a gente está atento a isso. É importante que a gente fique de olho nisso. Ainda bem que, com a desvalorização do real frente ao dólar, você acaba compensando isso na taxa cambial. Mas o mercado uhum. mundial como um todo está sofrendo e as cotações das bolsas mostram isso. Tá. Alessandro, a Ana Lu Salve, que é da Meta Agrícola, ela é gerente de RH e ela está te perguntando aqui. Acho que é alinhado um pouco com essa pergunta, né, do Alessandro. Quais serão os maiores desafios ou oportunidades que o agronegócio, né, vai ter com todos esses impactos? Como é que é o nome dela? Ana Lu. Ana Lu, eu acho que o setor do agronegócio, a cadeia do agronegócio, eu não sei de qual área do agronegócio que ela por histórico, né, é um negócio de muito de relacionamento, né? Você vende produtos e serviços, você compra também produtos, né? Se o produtor for um fornecedor seu, e ele sempre foi pautado numa relação muito muito estreita de confiança, né? E esse Uhum, relacionamento ao longo do tempo vira negócios. E quando a gente pensa em relacionamento, é aquela visitinha na fazenda mesmo, é ir lá ver como está o plantio, é ver como está o desenvolvimento, é oferecer crédito, é oferecer defensiva agrícola, inoculante, oferecer sementes, enfim, uma série de coisas. Ou comprar a produção do produtor. Essa relação ela foi sempre muito direta com a pessoa, né, com o produtor rural. O que eu acho que vem mudando, né, existe uma segunda e uma terceira geração de cadeia produtora, de produtores rurais, que já está mais suscetível a novas modalidades, de usar os marketplaces, que são ambientes, plataformas virtuais para você comprar produtos. Só que no agronegócio, a gente tem uma parte do serviço que é extremamente técnica, né? Quando você vai vender um uhum, implemento agrícola,
toda a parte de regulação e treinamento do operador, ela ainda é presencial. É difícil você fazer um tutorial de como manusear uma colheitadeira de US$ 1 milhão, né, pelo YouTube. Não é tão simples ainda você criar um tutorial de treinamento técnico. A figura do agrônomo, né, que eu acho que é outra profissão que a gente tem que ter muito orgulho no Brasil, a figura do agrônomo ainda é um personagem, um agente técnico muito importante nesse negócio. Então, eu acho que a relação de confiança e a relação pessoal, eu acho que ela muda, ela não acaba, tá? Eu acho que as pessoas vão se adaptar, mas a relação de confiança que você constrói, ela é algo que tem que ser repensada, porque essa comunicação da empresa, talvez ela vai ter que ter outros canais, outras formas de fazer comunicação institucional, de criar valor à marca, de criar valor, e não depender tanto das pessoas terem contato físico. Mas eu vou insistir naquela resposta que eu dei para a primeira ou segunda pergunta. Eu acho que é um modelo híbrido, porque é um setor intensivo e extensivo, ou seja, nós temos um país continental, nós temos gente espalhada pelo Brasil inteiro, e em muitas regiões rurais são pequenas cidades. A pessoa, além de ter uma relação comercial, tem uma relação de convivência. Ela encontra na quermesse da igreja, encontra no CTG, no Centro de Tradições Gaúchas. Quer dizer, essa relação, ela pode ser alterada, você pode trazer algum tipo de inovação, mas ainda vai ser uma relação de confiança com bons serviços e bons produtos, obviamente. Alessandro, agora eu gostaria que você compartilhasse conosco, porque tem muitos líderes nos assistindo, o sucesso da sua liderança. Por que as pessoas gostam tanto de trabalhar com você? Bom, você que está dizendo isso, né, Marta? Não sou eu, é a sua equipe que está falando aqui. A minha gestora de RH vai falar que eu sou difícil, né? Mas ninguém quer me largar, né? Marta, eu acho assim, eu acho que primeiro, eu sei de onde eu vim, né? Então, primeiro tem propósito, né? Eu acho que se você tem propósito de vida ou se você tem valores de vida, o espelhamento ele é natural, né? Você olha para alguém que você de alguma forma vê a sua própria história nela, isso te causa uma aproximação natural, né? Eu às vezes tenho a cara muito fechada, a voz grossa, e isso às vezes pode intimidar, mas à medida que a pessoa vai convivendo, vê que não é isso. Eu acho que eu sempre tentei ser o mais simples possível. Eu sempre fui muito responsável com metas, sempre fui um bom batedor de metas, mas sempre fui muito grato a pessoas que estenderam a mão. Então eu tento ser o mais acessível e simples possível, tá? Isso não quer dizer que eu estou minimizando as coisas. Eu sou acessível. A segunda coisa que eu acho que para mim é muito importante é dedicar meu tempo para o outro, ensinar o que eu sei, não ter medo de ensinar o que eu sei e desejar que alguém que hoje está na minha equipe seja meu chefe no futuro, porque aquilo que você tenta esconder e represar não te ajuda em nada. Aquilo que você multiplica, as pessoas gratuitamente vão te impulsionar. Vão te impulsionar. Muitas pessoas que trabalharam comigo hoje estão em outras empresas e muito bem, todos eles. E tem um sentimento que você gera nas pessoas, primeiro da gratidão e a segunda do engajamento. As pessoas se engajam com você ou com o seu propósito. Automaticamente, isso gera um trabalho, isso gera um ambiente que com o tempo você já não precisa mais dizer o que precisa ser feito, eles fazem. As pessoas, em 90%, tem uma dica de livro que fala blink, né? Que é no piscar de olhos você toma uma decisão. A pessoa convive tanto com você, com seu estilo, que a hora que ela vê, ela se torna uma parte de você, não que ela fique uma cópia de você, mas ela vai pegando aquilo. E a gente é a soma das pessoas que a gente mais convive. A gente é a soma das boas referências que a gente escolhe. Então, para algumas pessoas, eu acho que eu tenho esse impacto de ser uma boa referência, uma boa escolha, enfim, um bom colega de trabalho. E eu sempre falei da minha história pessoal. Eu acho que ela ajuda bastante a criar essa atmosfera. E eu tenho uma coisa, um mantra, Marta. Eu não desisto das pessoas. Uau. Por isso mesmo que as pessoas estão colocando aqui. Você é exigente, mas é muito humano. Você é muito bom nisso na prática, é fato. São pessoas da sua equipe que estão falando, né? É uma banda de puxa-saco. A Letícia está falando aqui, pessoa maravilhosa, líder excepcional, que multiplica conhecimento e inspira pessoas, né? Obrigado, Letícia. Por essas e outras, né, Alessandro, que quando eu pensei nesse projeto das lives Vida de Líder, e aí, se você ainda não compartilhou essa live com mais 10 amigos seus e mandou o print para mim para concorrer à sessão com esse cara, se eu fosse você, eu fazia isso agora, né? Porque
conversar com o Alessandro, gente, que seja 20 minutos, que seja 30 minutos, você não sai do mesmo jeito, né? A Carol está falando aqui que é muito gratificante fazer parte do time desse grande líder. Todo dia um aprendizado novo, né? Então, eu estava te falando, quando eu pensei nas lives, você foi uma das primeiras pessoas que me veio à mente, porque como eu tenho muitos clientes, né? Eu tenho clientes que estão... Hoje eu estou morando no Rio Grande do Sul, né? Estou numa região muito do agro, mas também muito industrial, né? A gente tem polos industriais importantes aqui. E esses polos estão sofrendo impactos muito grandes, né, Alessandra? Eu acho que você começou muito bem e trouxe à tona toda a sua humanidade quando você diz, Marta, eu estou numa situação de privilégio, né, num cargo, numa grande empresa. Talvez eu esteja falando para pessoas que estejam tendo que demitir as duas únicas pessoas que estão lá na empresa deles, né, enfim. Então, te convidar para partilhar essas informações com essas pessoas que estão nos assistindo, ver que é possível manter essa humanidade, essa escuta, esse servir, sem, né? Eu acho fantástico quando você fala, beleza, mas tem que bater a meta. Porque nós não estamos falando de situações filantrópicas, né? Nós estamos falando de negócios. A gente está falando, eu estou falando do meu negócio, né, Alessandro? Quando eu discuto, o meu negócio era 95% presencial. E nos últimos 60 dias eu tive 90% dos meus contratos cancelados. Então, falar, né? Eu estou tomando decisões difíceis, eu também estou me posicionando. Eu sou uma pessoa, né, que provavelmente tem algumas aqui parecidas comigo. E você, né, que está inspirando, você que está nessa posição, é muito bacana, né? Porque a gente te ouve e a gente sente exatamente, né, o que você comunica, o que você fala. As pessoas estão aqui com mais dezenas de comentários, nem consigo ler todos, né? A Sinara está falando aqui, eu sou discípula desse mestre. Parabéns, Alessandra. Muito honrada, né, em ter feito parte da tua equipe. A Tininha está falando, admiro e respeito muitíssimo, privilégio de trabalhar junto com você. Eu estou lendo esses comentários, não só, né, para honrar você, né, Alessandro, mas para quem está nos assistindo entender que é possível ter uma liderança de um grande negócio. Você é responsável por grandes resultados, eu sei. Desde que a gente trabalhou juntos, né? Você era da área comercial. Então, a bucha do negócio no sentido, né, de trazer o resultado estava na tua mão, né? Sempre teve. Então, apesar disso, é possível ser esse líder que acolhe, que ouve, que desenvolve, né? Então, eu acho que isso, nesse momento, né, nesse momento tão complexo em que os problemas não são resolvidos sozinho, né? E a gente está distante, mas mesmo assim a gente está precisando tanto contar com o outro, né? O que você fala tanto hoje da empatia, né, Marta? Você conseguiu trazer tanta gente legal aí para o seu projeto de vida de líder, né? Uhum. E a gente, no dia que você me convidou, eu prontamente me coloquei à disposição. E hora nenhuma eu vim aqui com o propósito de falar de uma fórmula mirabolante. Eu estou falando da minha experiência pessoal. Ela pode ou não ser ouvida, ter uma escuta positiva do outro lado, mas é a minha história. Não é que a minha verdade ela é absoluta, ela só é a minha verdade, a minha história e pronto. Uhum. A Tininha que trabalha comigo há tantos anos, eu lembro que a gente estava numa crise muito grande pós 2008, você sabe da história da CJ Selecta. Sim. E a gente estava numa dificuldade muito grande. E isso eu acho que é muito legal, vem muito a calhar. Às vezes as pessoas acham que elas estão... Eu saí de uma grande multinacional, hoje estou numa grande multinacional, mas no meio, essa empresa, antes de ser uma multinacional, foi uma empresa familiar. E ela teve problemas horríveis, né? De recuperação judicial, enfim. Então, eu sempre falei para as pessoas o seguinte: quando eu fui treinado lá na Cargill, no manual não tinha o capítulo Como Viver na Crise. Não tem. Lugar nenhum que você é treinado tem um capítulo para crise. E aí você descobre que mentalmente você é capaz de fazer muito mais do que você mesmo acreditava. Por isso que eu acredito na provocação. As pessoas são melhores do que elas acreditam.
E a Tininha falava isso para mim, nós vamos voltar a ser grande? Eu falei, nós vamos voltar a ser grande. Eu não tinha certeza de nada, eu só tinha certeza do que a gente queria. Como fazer? Você depois descobre com criatividade, com trabalho em equipe, com muito suor. Não existe. Se a pessoa está esperando aqui uma fórmula mágica que não seja muito trabalho, está na live errada. Nós estamos falando aqui de experiência de vida, mas de muito trabalho. Eu falo aqui hoje por 1 hora e você falou tem 25 anos, né? Nem eu me dava conta disso. E se você me perguntar do primeiro conselho que eu tive no meu primeiro dia de trabalho, eu me lembro como se fosse ontem. Como eu lembro dos meus 12, 13 anos já na Selecta, como se fosse ontem. Porque são vivos. Mas teve muito suor. Não só meu, mas de uma equipe fantástica, de muita gente boa. Não só dentro da empresa, como fora. Clientes que nos deram espaço, fornecedores que nos deram crédito, parceiros que se associaram conosco, empresas que vieram somar e que acabaram comprando a empresa, porque acreditavam nas pessoas. Ninguém acreditou na máquina que nós compramos da Alemanha, que é de última geração. Ela acreditou nas pessoas. Então, se você quer fazer um investimento bem feito, invista em gente. Invista em conhecer gente ou gostar de gente. Isso não quer dizer que você vai ser um grande gestor, mas você vai ser bem melhor do que você era antes, entendeu? Show. E a Tininha está te dizendo aqui, verdade, nunca desistimos. Os tempos difíceis nos fizeram ainda mais fortes. É verdade. Né? Tá reforçando aqui. Alessandro, a gente tem um super recorde de participação aqui, então dezenas de pessoas te ouvindo, né? E eu tenho certeza da super contribuição que você foi, né? E que você é para todos nós. Eu quero te passar a palavra para você fazer o seu encerramento, porque infelizmente nós só temos mais 4 minutos. Eu tenho certeza que a gente poderia ficar com você aqui umas 2 horas, né? Mas o Instagram derruba a nossa live. Então eu queria que você deixasse para nós aí. Eu acho que você já deu um super recado, mas quero super te agradecer, né? Você está no meu coração, você tem a minha admiração e ainda mais a minha gratidão por essa super contribuição que você fez. Eu até rimei, né? Tudo com ão, porque é o Xandão. Tá? E as pessoas estão falando aqui, ó, saímos literalmente da Campinas e hoje estamos nos Altos Montes. Olha que bacana, né? Quando a conversa é boa, o tempo voa. Então, assim, dezenas e dezenas mesmo, tá? De comentários para você. Mas queria te passar a palavra para você fazer o seu encerramento. Infelizmente, a gente só tem 3 minutinhos. Tá. Bom, Marta, primeiro dizer que se a honra é sua, é recíproca e verdadeira, a honra também é minha. Você teve um momento, no primeiro projeto de RH, lembro muito bem, a Aline e o Odair eram o que cuidaram, né, de trazer você para a empresa e foi uma fase muito legal. Foi o primeiro trabalho de liderança que a gente fez na empresa naquela ocasião. E acho que a honra também é minha de retribuir, de alguma forma, o que você somou comigo lá atrás. Além de agradecer os comentários, os colegas, os amigos, assim, eu estou vendo aqui que tá baixando aqui aviso que está chegando no WhatsApp. Eu acho muito legal porque gente, eu não consigo ler. Então, agradeço a todos. Eu acho que a gente é uma experiência em movimento, a gente é uma metamorfose ambulante. A gente tem que estar com o propósito de aceitar as mudanças, né? Eu brinco às vezes quando eu tenho mais liberdade. Eu sou um filho de um caminhoneiro, de uma costureira de Uberlândia, Minas Gerais. Se eu fosse olhar pelas referências dos meus pais, ser caminhoneiro era o projeto de vida ideal. Mas a minha mãe insistiu que eu estudasse e eu conheci pessoas que me estenderam a mão e que me deram oportunidade. E eu me apoiei em pessoas que eu entendia ser melhores do que eu. E o resultado disso, que gente boa com gente boa, sempre vai sair algo do bem. Eu acho que os propósitos familiares e os propósitos também pessoais e morais, eles vão te aproximando dessas pessoas diferentes. Mas o que eu quero dizer é que é o seguinte, nas dificuldades, tá? Se você tem fé, acredite em Deus. Se você tem energia, trabalhe. Se você tem os dois, estude. Que as outras coisas vão acontecer todas automaticamente. Né? A missão da gente, às vezes, é sonhar. Se a gente sonha, a gente pensa. Se a gente pensa, Marta, a gente realiza. Então, o nosso propósito de vida tem que ser transformar pessoas e se transformar. O resto é consequência.
Que show, Alessandro. Super obrigada, viu? Um beijo para você, para sua família. Uma excelente semana. Pessoal, muito, 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 muito obrigada a vocês todos, tá? Um beijo e amanhã eu conto quem é que ganhou a sessão com esse super cara. Um beijo a Beijo, todos aí, gente. família. Um beijo. Beijo, obrigada. Tchau.